E eu acho que tá de bom tamanho. Império Geek entrou. Olha ali que beleza. Aqui está. Vamos ver. Parará, parará. Olha aí. Opa! Maravilha. Tem uma luz. Tá uma luz vermelha aqui. Deixa eu ver. A pressão minha tô meio avermelhado aqui por causa da lâmpada Ah, aqui, ó. Melhorou. tá melhorando. Agora melhorou. E aí, meu velho? Como é que tá, Cris? Tudo bom, cara? Tudo tranquilo, cara. Tudo dentro do possível, né? Da situação Sim, toda, né? Mas, sim. Vamos começar então? claro. Então tá, vou bater a palma para sincronizar o áudio depois. Enquanto o pessoal vai entrando. Ah, que palma broxa essa, pelo amor de A claquete tá. Deus! E Escapou! aí? Escapou a claque. Deu no dedo. Vamos lá. Ah, agora sim. Oh, meu Deus. Ah, Que inferno. Estamos aqui com Christian Bairros. Mais um episódio de Crises nas Infinitas Terras. Eu crises, né, tive. cara? Não tem como não fazer, né? A brincadeira, como É, sempre isso quando a gente se aí. fala. Christian esteve presente na 31ª edição do Freiras HQs, ali no Lindóia, nosso aniversário. Uhum. Conversamos sobre bonecos e colecionáveis, e vai ser mais ou menos por aí, mas só que vamos ampliar um pouco mais hoje. Coisas que eu nunca conversei com ele, tenho curiosidade. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença, Christian. Muito obrigado. Não, é uma honra, é uma satisfação estar Sim, aqui sim, faz muito conversando tempo que a com gente não fala, né, cara? Ah, bastante, cara, bastante, bastante. Acho que vai para mais de meio ano, se não mais, cara. Vai para quase um ano que a gente não consegue conversar eu acho que ao foi ali vivo. no aniversário da Thalise a última vez, né? É, É, por aí. faz um tempinho. Mas eu tenho começado essas lives, Christian, estimulando a memória das pessoas. Uhum. E eu gostaria de saber de ti qual a tua primeira lembrança de consumo da cultura pop. Foi desenho, foi filmes, música, foram os bonecos mesmo? Onde é que vem a tua primeira lembrança, mais antiga? Cara, a primeira lembrança minha é uma HQ do Demolidor, do meu pai, que o meu pai. Na verdade, era pra. Lembrança que eu tenho assim era para levar um desenho que a gente tinha copiado de algum lugar na escola. Isso Sim. na primeira série, eu tive até uns 7 anos, 6 para 7 anos. E era para levar um desenho de algum lugar. E meu pai me deu uma revista do Demolidor, que era a capa ainda, era do Matuzelli lá, que ele tava o Demolidor na frente, segurando o bastão assim e pegando fogo atrás tudo, assim, tava Hum, bem, bem icônica a capa. E meu pai me deu a revista, não, então pode copiar daqui porque essa eu tenho repetida. Aí ah, desenhei por cima, assim, né? Desenhei por cima, mal desenhado, mas segui as linhas que estavam na revista e sim, levei para a escola, assim. Então, eu provavelmente já tinha pego alguma revista dele, né? Mas essa foi a minha primeira lembrança, assim, de cultura pop. sim. O Gelson e a Ju já entraram aí também, o filósofo dos quadrinhos. Então foi essa minha primeira lembrança assim de cultura pop bem vívida, assim, foi essa, sabe, da capa do Demolidor. Eu tenho de segundo ano, 2 anos, eu tenho uma foto minha da minha irmã, Hum, 3 anos. Uma que eu tô de Homem-Aranha e ela tá de Mulher Maravilha, porque nós fizemos aniversário junto. Eu faço dia 11, ela faz dia 21 de agosto. Então, aproveitamos para fazer uma festa só, né? Porque questão de condições financeiras, né? sim. Aí eu tô de Homem-Aranha e ela tá de Mulher Maravilha. Tem que achar essa foto aí pra. Ah, que bom. E sobre os bonecos, né? Primeiros bonecos, como é que foi esse contato? Foram qual tipo de herói? Foram daqueles saquinhos plásticos? Onde é que veio assim essa Cara, primeira? os bonecos até foram recentes, né? Porque até um bom tempo atrás, né? Meus pais sempre foram de família humilde, foi tranquilo, né? Então eu não tinha muita condições de comprar bonequinho, comprar nada assim de. O que tinha de algum trocado que sobrava, eu comprava gibi. Então, o Olha, boneco ainda era uma coisa muito fora, né, de questão, né? Nós
Eu lembro que eu tive o que mais se assemelhava a boneco era um Bumblebee, do Hum, desenho, né, o Fusquinha ainda, da linha Transformers. sim. Então, esse foi meu primeiro boneco, assim. E eu lembro que eu tava todo faceiro com ele, porque ele era meio de ferro, assim, tinha umas partes de Sim. metal, então era bem trabalhado, assim, e para uma criança, né, de 8 talvez 9 anos, uma peça daquelas era um ouro, né? Então, Claro. Essa o série do primeiro boneco Bumblebee. que eu lembro, assim, foi esse, direcionado nessa parte, né? Depois vieram talvez lá pelos 15, 16, que daí eu consegui pegar aqueles que eram os bonecos do Paraguai que nós chamávamos, né? Os piratas. Uhum. Daí tinha uma linha imitando os bonecos da Marvel, né? Eram até bem acabados, pelo que eu lembro, mas também pode ser lembrança nostálgica, né? Às vezes tu acha que que era uma beleza e daí se tu for ver hoje, tu vê como eram toscos, né? Claro, claro. Mas foi o que me bastou assim para até a adolescência, né? Tu falou nos gibis antigos, aí tu tem alguma coisa dessa época guardada ainda ou já foi tudo? Cara, eu tive bastante coisa, assim, mas dessa época quando eu tinha 8 a 10 anos, eu acho que deve ter algumas coisas. Porque eu tive bastante gibis, eu tinha, acho que tem cerca de 10 mil revistas, e deu Eita! problema na casa onde é que eu morava, que vocês conheceram, Uhum. tu e a eles conheceram, entrou água na casa, logo que a gente se mudou. E os gibis era a última coisa que nós íamos arrumar, os gibis, livros, né? Então eu acabei perdendo boa parte daqueles gibis, daqueles livros, né? Eu guardei algumas coisas mais recentes, quando eu tinha 15 anos, lá por 95, mais ou menos, né? Já estamos em 2020, não é tão recente assim, né? É, tempo passa. Mas eu tenho ainda a Marvels, que foi lançada na época, Ah, que massa. aquela com capa e acetato, né? Porque na época Sim. dos anos 90, essas capas, esses gibis comemorativos com capa de acetato, com capa metalizada, aquela Uhum. minissérie do Homem-Aranha ainda que tinha um holograma, né? Que tinha um disco Uhum. holográfico em cima, que a história é ruim pra caramba, mas valia pela questão do holograma que se transformava no Peter Parker, no Sim, Homem-Aranha. sim. O que mais? Tinha o A morte Retorno do do Superman. O Retorno do Super-Homem. Superman, não. Não tive a morte. Na verdade, eu li. Na Uhum. época eu não consegui ler a morte porque eu era Eu sempre fui Marvete, assim, sempre curti a Marvel, né? Uhum. Depois de velho, assim, que eu fui começar a ler coisas da DC mesmo, né? Mas eu Uhum. lembro que na época eu comprei a revanche do Superman contra o Apocalipse. Que daí Sim. veio naquela capa, e com aquela capa metalizada, tudo. Isso, Foi, na isso. verdade, eu li primeiro a revanche, depois eu li a morte do Superman e o retorno, depois de mais velho, assim. Mas na época eu comprei porque chamou a atenção, né? Claro. A capa metalizada e tudo mais, né? Eu lembro que na época saiu na TV, saía na Globo a propaganda, né? A morte do Superman, a morte do maior herói de todos, né? Então, Uhum. isso chamou a atenção. Dessas que eu tenho naquela época ainda, guardadas, assim. Seguindo na questão emotiva e de lembranças e tal, as emoções que a cultura pop te proporcionou, seja consumindo materiais, filmes e tal, ou até mesmo conhecendo pessoas, assim, o que que tu traz de lembrança desses momentos bacanas? Cara, a entrada, principalmente no mundo dos bonecos, quando eu comecei a colecionar revistas, né? Quando eu retornei, né? Porque eu nunca parei realmente, né? Tanto comprava uma coisinha ou outra, assim, então. Mas ali dos meus 17, mais ou menos 18, que voltou o boom de começar a colecionar novamente, né? Nós tínhamos uma lista na época era a única maneira de se comunicar mais tranquilo, que era uma lista daquelas listas de e-mail do Yahoo. Sim, sim. Então era como se fossem os fóruns, né? Era uma maneira de tu se comunicar e conversar e tudo mais. E dessa época ali, eu acho que mais ou menos por isso, 17, 18, talvez 19, Hum. se eu estou falando de 99, através da lista eu conheci o Nana. Hum. Então,
E daí fizemos alguns encontros, o Nana, o Zé Borba também, ele participava daquela lista. E daí depois, através da parte de quadrinhos, eu ainda fiz um curso de histórias em quadrinhos na PUC, ou na URGS, não Olha, lembro, acho que foi PUC. História sobre história em quadrinhos, que era o Guilherme Orando. Então, ali eu já conheci uma galera, boa parte da galera que hoje que faz os encontrões ali de HQs, né? sim. Volta e meia tem um encontrão. Boa parte eu conheci naquele curso ali, né? Então, já começou ali uma galera de peso que o cara conhece, né? Acho que Masguel, minha irmã aí entrou agora. Ó, o Ozzy de novo. Então, mas o que veio forte mesmo foi quando eu comecei a colecionar os actions, né? Então, não foi lá por 2010, eu acho, talvez um pouquinho antes, que eu comecei a colecionar action figures, que daí parece que veio junto com isso, eu entrei mesmo no boom das nerdices, né? Há 10 anos atrás começou o mercado nerd a explodir realmente, né? A ser Sim. algo. Daí foi bem nessa explosão do mercado nerd, né? Cerca de 10 anos, mais ou menos. E daí, através dos fóruns, eu comecei a fazer os encontros, teve os encontros nacionais, né? Que eu conheci uma galera. Então, teve o encontro nacional em São Paulo, Curitiba. Então, isso trouxe, agregou um monte de Uhum. conhecimento de pessoas, né? Uhum. Depois ainda teve comecei a ir nos eventos, aí foi criar os eventos aqui no Sul, aí começamos a participar de eventos mais efetivamente com a loja, né? Sim. E os eventos feitos aqui, né? Aí era o Taberna, o Feirão, e diversos eventos que aconteciam voltados à cultura nerd, né? Cultura pop, daí Sim. a gente vai participando e a gente sempre encontra alguém diferente, né? Então, isso agrega como crescimento pessoal, né? Tu sempre tem pessoas com ideias diferentes, né? Mesmo tendo uma paixão em comum, seja super-heróis, Uhum. seja anime, mangá, enfim, tokusatsu. Então isso sempre agrega, né? Sempre vale a pena essa participação nos eventos para isso, né? Então isso me trouxe uma carga muito grande, né? Uma bagagem muito grande, né? Tu falou agora um pouquinho sobre. Tu datou muito bem, assim, olha, lá foi pelo ano 2000 que eu comecei a colecionar action. Qual foi a número um? A número um foi a número um colecionado, até pegar, não sei se isso tá aqui, Ah, tá aqui ainda. vamos ver. Número um foi esse Wolverine aqui. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Vamos ver. Será que eu posso virar aqui? Não vai dar merda. Foi esse Wolverine do filme aqui. Ah, sim, da moto. É, Belíssimo, né? Ah, que a minha esposa me deu. olha. Porque eu sempre colecionei gibi, né? Aí eu tinha uma prateleira com os gibis e tudo mais. E ela. E ela passou, eu não lembro se era Dia dos Namorados Aham. ou era aniversário, e ela passou na loja e viu. Isso aqui vai ficar legal com os gibis. Isso vai Sim. ficar legal na estante dos gibis ali. E daí ela comprou esse Wolverine. Aí logo depois ela comprou uma Jean Grey do filme também, do Ah, The Last Stand, do X-Men 3. sim. E depois comprou mais um Wolverine. Então. E daí depois começou a desandar e. Aí como é que foi? O boi foi pras cordas daí, né? Aí lembrei daqueles bonequinhos do Paraguai lá que eu tentava comprar na época e não dava. Eu pensei, não, então Aham. deve ter uma maneira de comprar hoje outros bonecos, né? E daí começou tudo a questão de procurar nos fóruns, importação e tudo mais, né? Mas basicamente começou a conhecer Wolverine aí, né? Que massa, cara. E falando ainda sobre emoção, o senhor foi responsável por uma grande emoção inesperada minha. Que Opa! foi quando eu encomendei com o senhor aquele Funko do Manda-Chuva, Uhum. na verdade,
Acho que era de aniversário para ir, uma coisa que eu Para vou eles, pegar eu ali. acho que era aniversário. Agora, aqui está ele. Azar. E quando tu, tipo assim, não, esse aqui eu vou te dar de presente, tu tá fazendo o feirão, o negócio da cultura pop, aí eu falei, ah, velho, nada assim, sabe? Então, quero deixar registrado isso aí, cara. Eu já agradeci ao Demilson, porque ele me deu fez a gentileza também de me dar um certificado da cultura pop, pelo quadrante. E eu tô nessa pilha, assim, de agradecer as pessoas ao longo da trajetória. E eu te agradeço por essa emoção. Muito Ah, obrigado. pá. Não precisava nem ter agradecido, meu velho. Na época eu senti que era. Que era, era o mínimo que eu podia fazer na época. É, Eu conseguia pensar, não. Pô, a gente sabe o quão é difícil manter um evento, fazer, tá sempre girando, tá sempre. Uma palavra antiga, né? Tá sempre em voga o evento, né? Mas é dificultoso, né? Porque o cara tem que estar sempre ali criando conteúdo, montando alguma coisa, né? Então, e isso não só na parte hum, pessoal para mim, né? Era claro, extremamente claro. prazeroso, quanto na época que eu tinha a loja mais ativa, da parte profissional mesmo, né? Porque tanto a cultura pop girando aqui era público atraindo para esse mundo que era para minha loja. Então Claro. teve dois motivos aí bem grandes assim para e a nossa amizade, né, cara? A gente se conheceu e temos todos os nossos vieses, mas a gente sempre conseguiu dialogar muito bem, sempre Claro. pensando de uma maneira, sempre foi muito divertido as conversas, né? Então é uma forma de agradecimento mesmo para um amigo, né? Então Ah, foi um gesto de carinho mesmo. e outra, né, Christian, a cultura pop, ela tá aí para ajudar a gente a criar pontes e não muros, né, velho? Exato, exatamente. Fazer a vida mais suave, claro, sempre com reflexão, etc., mas fazer a coisa mais leve. Exato, é E um hobby, eu. é uma brincadeira. A Isso é gente, bacana. muitas pessoas usam como profissão, de maneira profissional. Ah, como eu também tive a loja, então usei como de maneira profissional. Mas antes de tudo tem que ser um hobby, tem que ser uma coisa para te deixar mais leve, como tu falou, sabe? Não algo que te pese. Então, essa é E nesse uma das momento ideias, né? de pandemia aí, cara, sabe que tu abre o. Aqui no meu lado aqui tá todo o acervo aqui de bonecos e revistas e Hum, tal. Aí quando a coisa aperta, assim, eu quero saber, eu vou organizar minha coleção. Aí tu pega, te alivia a cabeça, né? Só não gosto de limpar. sim. Limpar é um inferno. Se organizar de bia é bacana. Mas que a gente estava falando sobre eventos, e tu é um cara que já foi em vários eventos, foi na San Diego Comic Con, CCXP várias vezes e tal. Eu queria perguntar para ti como é que tu vê esses eventos daqui para frente, nesse cenário pós-pandemia. Como é que tu pensa que vai, o que vai mudar? Cara, hoje eu estava discutindo na empresa, né, que eu estou trabalhando agora. Isso tudo é muito claro. As pessoas fazem projeções com base em outras situações que já ocorreram semelhantes. O que pode acontecer, o que não pode acontecer, os especialistas dizem, mas muita coisa é especulação nossa, né? Tu não sabe como é que vai ser, como é que vai reagir a sociedade daqui para frente, né? Uhum, Eu acho que o mundo vai ficar bem mais cagado, sendo bem, sendo bem uhum, sincero, assim, né? Vai ter os eventos, eu acredito que vai ter, que vão se manter, né? Mas mesmo depois, foi encontrada uma cura, foi encontrada uma maneira uhum, do contágio ser menor e tudo mais, os eventos vão precisar se adequar um pouco mais, porque a qualquer momento pode surgir um novo vírus, né? Então, a qualquer momento pode surgir uhum, uma nova uma questão parecida que vai fazer todo mundo ficar desesperado, né? uhum. Então, eu vejo os eventos talvez com menos pessoas, uh, o que é um problema também, né? Porque a gente sabe que o É, público, além dos patrocinadores, o público é algo que faz diferença no evento, né? sim. É o que traz bastante dinheiro pro evento, né?
Então, e as atrações custam caro, e estrutura custa caro, e tudo mais custa caro. Então, com relação à redução de números de público, é bem preocupante, né? Isso pode trazer uma diminuição dos eventos e uma diminuição da qualidade dos eventos, né? Isso. É algo que o pessoal vai ter que se pensar muito. Depois que resolverem, que conseguirem achar uma vacina, né? Eu não sei se Sim. vai conseguir achar uma cura, mas depois isso é coisa eu assim, Hum. sem ter muito o conhecimento da área, né, de infectologia e tudo mais, eu creio que depois de ter uma vacina e entenderem, a internet está Então. ajudando muito hoje. E assim, a gente estava falando sobre eventos, né? E de modo prático, assim, por exemplo, para mim, cinema acabou. Sinto muito. Vou ver em casa depois, comprando Blu-ray, porque né, eu sou uma pessoa complicada de saúde, estou com vários fatores que botam o meu na reta. Não vou. Sinto muito. O que vai mudar para ti de ordem prática? Assim? Tu vai mudar comportamentos de consumo de cultura pop? Vai te resguardar mais? Como é que tu está Olha, pensando eu nisso? não sei, eu realmente eu não tô conseguindo, eu não pensei num plano de ação, né? Hum. Mas realmente qualquer outra atitude vai ser bem pensada antes, né? Uma ida ao cinema, tá? Sim. Almoçar num restaurante, por exemplo, tu É, vai é, pensar bem antes de almoçar no restaurante. Que também já era algo meio complicado, né? No buffet sim. livre era algo bem complicado, né? Antes de tudo isso, né? Agora vai ser mais ainda. Então, muitas coisas vão ser repensadas. O pessoal, a gente está repensando tudo que os passos depois disso, né? Ah, É. os eventos a gente vai acabar participando, mas com um certo cuidado. Ah, também não sei até que ponto o certo cuidado realmente adianta, né? A gente especula bastante ainda porque não temos certeza em todo o funcionamento do vírus, né? Sim. Então é bem complicado, bem nebuloso ainda o futuro para a gente, né? Pra, o Gelson ali, o filósofo dos quadrinhos, comentou uma questão de eventos online. Pode, pode ser um direcionamento, né? Não tem Eu toda aquela comentei. questão humana junto, né? Mas Sim, sim. muita coisa vai pender para esse lado, né? Vai ser direcionado para isso. Tu quer vai ter que mandar pelo correio ou mandar de alguma maneira o HQ para o autor autografar. Cara, bastante coisa vai ter que vai mudar, né? Nessa questão, né? É bem complicado mesmo. Eu comentei com o Gelson no WhatsApp sobre uma atividade que o HDR fez de comercializar desenhos, fazer pedidos online, né? Ele ficou 8 horas Uhum. desenhando e a pessoa pagou para o PayPal, ou o que seja, aqueles meios eletrônicos, você acusou lá e eu pedi o desenho aqui, entendeu? E ele fez da minha. Sim, eu vi. Isso foi incrível, cara. Foi incrível. Muito bacana. Muito Muito bacana. bacana E eu mesmo. acho que isso pode ser feito também para outros lançamentos de quadrinhos, de livros, sabe? A pessoa mostrando seu livro, falando sobre, e as pessoas comprando ali, o cara já fazendo a dedicatória na hora e tal, né? Ter essa aproximação que o virtual oferece, né? Possibilita, é. Ainda bem que temos, né? Ainda bem que temos. Aí eu fico perguntando como Claro, é que o pessoal lá com a gripe espanhola fez na claro. época, né? Porque não tinha toda essa questão que nós temos hoje, né? Que loucura. Tirando o fator Mas de já falou. problemas, né? Lógico. Claro. A gente tem que tá bem até, porque tu vai ficar em casa, tu vai ter uma boa parte, uma parcela da população, pelo menos, tem acesso a isso, né? A Uhum. streamings, a quadrinhos, a TV, então ao menos uma parcela da população tem esse acesso, né? E a parcela que consome também, né? Já falamos sobre o futuro, vamos voltar um pouquinho no passado, porque aqui nós temos pauta, temos questões para cumprir. Christian, É qual foi uma história aquele não linear. boneco? É, vai e volta, Tarantino. Qual foi aquele boneco
que tu comprou e falou, ah, esse sim, sabe? Que deu aquele, ah, comprei finalmente. Cara, teve. Deixa eu pegar aqui, Hum. deixa eu ver. Bacana que ele tem para Na mostrar, né? verdade, é verdade, eu dei uma enxugada boa na Sim, sim. coleção. A coleção foi bem enxugada, né? A ida para San Diego eu precisei gastar algumas coisinhas, né? Então precisei dar uma mudada. Mas Uhum. o que me deu um prazer grande assim na hora quando eu fui comprar, não Ah, sei se vai aparecer aqui, quando eu peguei foi deixa eu ver se aqui ele vai aparecer, não, aqui. Foi a arma de próton dos caça-fantasmas. Não sei se vai dar pra ver aí. sim, dá para ver, tá ali no fundo. Ah, que beleza, hein? Cara, isso daqui Ah, foi uma. Foi. Deixa eu. Só um pouquinho, deixa eu listar aqui uma coisa. ah, Isso na. Acho que agora tá. Ali. ah, sim, sim. Ah, maravilha. Isso quando chegou a caixa pra mim. Ah, ah, Nossa, foi um. Foi um. Uma satisfação, sabe? Ter pego. sim. Quando chegou aquela caixa ali com parecendo madeira e tô abrindo assim Hum, e fazendo barulho, fazendo sons e vibrava. caramba. Então foi incrível mesmo. Ali foi uma compra bem satisfatória, assim. Foi uma compra consciente e bem satisfatória para a coleção. É muito bacana, né? Eu perdi na época a maleta Blade Runner, que vinha com um monte de coisinhas dentro, e o carro que voa, aquela dobradura do unicórnio e tal. Uhum. Cara, aí ela sumiu, né? Aí Sim. um amigo colecionador estava se separando e falou, ah, eu vou ter que vender um monte de coisa por causa de. Eu, cara, compro aquela maleta tua ali. E aí, na época era um formato chamado HD DVD. Eu Uhum. falei, cara, eu não tenho HD DVD, mas pela maleta eu compro. Quero. Troco, né? Sim. Cara, ele me deu dentro um Blu-ray com todas as versões do filme até então. Um Blu-ray triplo, assim. Cara, quando chegou aqui, eu falei, cacete, que é isso, sabe? Esse momento, assim, de puta que pariu, entendeu? Cara, tem. Isso é uma coisa que a cultura pop traz pra gente, né, cara? Puxar a nostalgia, né? Que tem um peso forte, né, na gente, né? Que É. tem uma carga bem impactante, né? Então, Sim. isso que daí a cultura pop traz, né? A nostalgia é bem forte da gente, né? Não, e as coisas físicas, né, Christian? Que trabalha com boneco, é o tridimensional, é tu poder tocar, Uhum. sentir, isso te evoca a memória, isso é uma coisa fantástica. Mas vamos em frente, vamos em frente. Aquelas perguntas que não se faz, né? A casa está pegando fogo, Christian, só pode salvar uma peça, qual seria? Cara, eu tenho uma peça que tem um valor sentimental extremamente grande pra mim, que é Opa. não, eu vou botar a vender mas eu botei vender por uma questão de brincadeira, porque a peça Aham. em si ela não tem um valor alto, né? Aham. Acho que deve valer em torno de uns R$ 700 hoje, e daí eu botei a 15 mil para vender assim, né? Eu botei para vender, mas é uma peça que, voltando agora à questão aquela de pessoas que trouxeram pra gente, sabe, Uhum, do que uhum. o colecionismo trouxe de pessoas. É uma peça muito importante, deixa eu ver, pegar aqui. Ela é a Ah, baronesa, sim. ela é escala um sexto, né? Ela tem até Muito detalhe. um detalhe aqui, que ela tem um cinto de castidade. Não sei se tu... Que beleza. E a Sim, chave sim, vem com sim. o destro da mesma coleção. A chave do cinto vem com o destro da mesma coleção. Então, assim, não vou me alongar muito, mas Sim, sim. quando deu o lançamento dessa peça, eu importei uma para mim, né? Sim. E chegou extremamente rápido, assim, eu lembro que chegou em 7 a 8 dias, chegou no Brasil. E eu fui lá, retirei no correio, retirei mais as coisas que eu tinha. E na época eu cheguei em casa, a minha esposa estava na frente de casa Uhum. e disse assim, olha,
tua mãe me ligou, o teu pai tá no hospital. Opa. E eu nem pestanejei, eu entrando do carro e fomos pro hospital. Aí eu fui lá, ele teve um princípio de infarto, né? E isso foi logo depois, acho que 2, 3 semanas depois de ter alagado a casa. E daí teve um princípio de infarto e eu não consegui ver ele, porque tava a questão de TI e tudo mais, então eu fui no hospital, mas não consegui ver ele. Quando eu voltei do hospital, tinham arrombado o carro e levaram essa peça que tinha chegado. E daí eu conversei com o pessoal no fórum, né, Fórum Figuras de Ação, que era o principal hub assim de colecionadores de bonecos do país, né? E daí eu falei, porra, baronesa, né, cara, foda, acabei perdendo ela porque arrombaram o carro, fui visitar meu pai, né, babá, babá, babá. Aí o pessoal do fórum fez uma vaquinha, se juntaram e compraram a mesma baronesa pra mim. E mandaram entregar na minha casa. Mas ele tava falando Então, da vaquinha essa. concluindo, daí a peça eles compraram. O Rodrigo Primo, que ele é um colecionador gigantesco, assim, Sim, sim. me ajudou muito nessa parte de colecionar actions, de colecionar e vender actions e tudo mais. Devo muito a ele, assim, me deu muitas dicas e direcionamentos, né? Ele mesmo importou e o pessoal se reuniu, pagou e mandou entregar para mim. Bom, é claro que o bebezão aqui chegou, recebeu, chorou, quando agradeceu, chorou de novo. Então, essa é uma das coisas que trouxe a cultura pop para mim, né? Aí tá aqui a belezinha aqui ainda. A baronesa. Baronesa da Sideshow. Maravilhosa. Essa é uma peça, assim, que se estiver pegando fogo a casa, tem que salvar uma peça. Vai essa. Estamos quase encerrando nosso tempo e tenho 3 perguntas ainda. Mas são perguntas fáceis. Perguntas fáceis. É aquele momento Abu Janra. Christian, o que é o nerd? Cara, pra mim, um nerd é alguém que gosta muito de alguma coisa. Então, não precisa necessariamente ser algo voltado à cultura pop, apesar de se identificar muito com cultura pop, mas eu acho que tu pode ser um nerd de diversas coisas. Um nerd, sei lá, de eletrônicos, um nerd que gosta de trens, um nerd que gosta de moedas. Eu acho que alguém que é apaixonado de verdade por algo, né? Então eu acho que isso pra mim é o que direciona o nerd, né? Muito bem. Christian, o que é o fã? Cara, eu acho que o fã, ele também é alguém apaixonado por algo, né? Algo ou alguém. Se fosse dar a diferenciação entre o nerd e o fã, é meio difícil, né? Tirar essa diferenciação, né? O nerd tem muita carga nostálgica, como a gente falou antes, né? E o faz uma idolatria, né? Tanto que chamam de ídolos, né? Nossa, foi a internet. Sim. Então, o fã e o nerd, assim, tão bem próximos, assim. E por fim, o que é o colecionador de bonecos? Cara, o colecionador de bonecos é um nostálgico. Em sua maioria, como tu falou, ele precisa ter algo tridimensional. Pode ser um nostálgico dos anos 80, 60, 70, lá com os tokusatsu, com as HQs, com os seriados, como pode ser um fã mais moderno, mais contemporâneo, né? Dos filmes que viu no cinema e quer ter um Capitão América lá na... quer ter a sua representação física do personagem, do que ele é nerd, do que ele é fã, né? Então, o colecionador de bonecos quer isso, né? Ele quer essa representação em 3D do que gosta, né? Desde, como falei, anime, filme, quadrinhos. Eu acho que é isso que o colecionador de bonecos quer. Ele quer ter
uma representação simbólica do que ele é fã, né? Do que ele gosta. Muito, muito bom, muito bom. E assim cumprimos toda a nossa pauta. Opa, que Maravilha. beleza. E quero te agradecer muito essa semana, por ter participado dessa semana das lives, Christian. A tua loja foi referência no mercado nacional de cultura pop. E não, eu sempre falo que o feirão existe por causa do Taberna. A gente tentou emular na questão dos quadrinhos o que vocês faziam com as actions. Então, assim, a gente espelhou o modelo do Taberna para fazer o feirão. E também espelhamos a questão de good vibes, sabe? Olha, a gente está aqui, não está aqui para se incomodar, está aqui para ser um ambiente sadio, onde as pessoas se deem bem. Foi essa a proposta. E eu quero te agradecer por isso também, por ter influenciado o feirão Nossa. e a presença nessa live. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço, foi uma honra a gente ter trocado essa ideia aí. E peço desculpas se me alonguei um pouquinho, porque tem umas histórias que demoram um pouquinho para ser contadas, né? Não, tá tranquilo. E vamos lembrar então que nesse momento, quem puder, fique em casa, se proteja, cuide das pessoas próximas, as mais distantes, dá uma ligada, manda um WhatsApp. Daqui a pouquinho tudo isso vai ficar melhor ali No na passado. frente. E a gente vai poder curtir as coisas com as pessoas que a gente gosta, com os amigos de volta. É isso? Perfeito, velho. Christian, Obrigado, muito cara. obrigado, meu velho. Obrigado por ter me chamado para participar da live. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Tchau. Até a próxima.